naquela noite em que Jesus nasceu, os anjos adoraram. Alguns pastores estavam no campo, as pessoas da cidade de Belém, uma cidade não muito grande, tanto que no Evangelho de Mateus, o texto que nos serve de reflexão hoje, fala que alguns homens sábios vieram de longe para adorar a Jesus. E então os profetas, eles escreveram, anunciaram a respeito de onde nasceria o Messias. E aqueles homens sábios e estudiosos da palavra de Deus do Antigo Testamento, eles sabiam onde. E disseram para eles: olha, em Belém é o lugar, porque está profetizado, e tu, Belém, de maneira nenhuma eras a menor entre as cidades de Judá, porque de ti nascerá o Cristo, o Messias, aquele que Deus prometeu que vai dirigir e guiar o povo de Israel. Mas lá em Belém, apesar da cidade não ser grande, as pessoas, mesmo estando na cidade pertinho de Jesus, não foram até lá. Até que aqueles pastores que lá no campo viram os anjos de Deus cantando e louvando, eles disseram: vamos lá ver essa notícia. Essa notícia é algo especial, vamos lá conferir a veracidade desses fatos. E quando chegaram lá, então a cidade ficou em alvoroço, porque de repente eles chegam ali, gentes por todo lado, porque eles haviam ido para se recensear. A cidade estava lotada, a cidade pequena, o pessoal veio das cidades maiores e de localidades distantes para se registrar de acordo com o decreto do imperador César Augusto. E então eles ouviram o que os anjos falaram, ouviram o que os pastores falaram e o que eles viram, a experiência que eles tiveram. No domingo passado nós falamos sobre adoração na peregrinação. E hoje nós queremos falar sobre 5 princípios da adoração. 5 princípios da adoração. Então você pode abrir lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, versos 1 a 12. Nós já vimos aí o relato na abertura do culto sobre Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 25. Então nós vamos continuar lendo aonde foi parado. Mateus 2, 1 a 12. Vocês sabem que a Bíblia ela não foi dividida em capítulos e versículos no início. Isso foi uma divisão posterior. Os homens dividiram para que nós tivéssemos mais facilidade de encontrar o texto que o outro quer ler. Então foi colocado numeração. É como as casas, hoje tudo é dividida por bairro, cidade, bairro, nome da rua e número da casa. E quando não, um prédio de apartamentos, então apartamento A, 2, 3, 45, 400 e lá vai fumaça, 900 e assim por diante. Então fica fácil você encontrar um endereço. Assim também a Bíblia ela foi então dividida em capítulos e versículos, e nós damos sequência então à leitura de Mateus. Diz assim o texto: depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando. Não foi naquela noite em que Jesus nasceu que esses homens vieram. Infelizmente, às vezes as pessoas, em lugar de ler a Bíblia, elas ouvem as histórias ou veem alguns presépios montados e acreditam que aqueles sábios vieram no mesmo dia junto com os pastores. Não. A probabilidade é que tenha se transcorrido 1 ano e 3 meses a 2 anos entre o nascimento de Jesus e o aparecimento desses homens. O texto, em 2 localizações aqui neste capítulo 2, nos fala sobre o tempo acurado, o tempo preciso em que aquela estrela apareceu, e por isso então Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade.
de acordo com o tempo em que a estrela apareceu. O texto já começa dizendo, depois de Jesus ter nascido. Ele não diz, naquela noite ou naqueles dias em que Jesus nasceu. Depois significa depois, até que se mostre o contrário, depois é depois. Verso 2. Onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Olha só, não foi apenas Herodes que ficou sabendo dessa notícia, Jerusalém toda ficou perturbada porque aqueles homens provavelmente vieram numa grande comitiva. Não eram 3 pessoas, nem 4. A probabilidade é que era um grande grupo, talvez 8, 10, para viajar desde a Babilônia até Jerusalém. Não eram poucas pessoas que viajavam. Algumas viagens anteriores, como a viagem de Esdras, durou 4 meses e meio, até eles chegarem em Jerusalém. Então, o tempo naquela época não tinha mudado muito. O deslocamento era a pé ou a camelo ou a cavalo. Levava muito tempo até que eles chegassem lá. Verso de número 4. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Olha só, eles já sabiam que era o Cristo. Eles já tinham noção, já tinham entendimento de que o Cristo iria nascer. Todos eles aguardavam o Cristo nascer, o Messias. A palavra Cristo é uma palavra grega, que traduzindo para o português significa ungido, o escolhido de Deus. Toda mulher queria ser mãe. Entre o povo de Israel, especialmente entre os judeus, era vergonhoso para a mulher ser estéril. Em Lucas, no capítulo 1, nos fala de Isabel. Isabel já estava com a idade avançada, Zacarias, também o marido dela. E então, quando ela fica grávida de João Batista, ela esconde a sua gravidez por 5 meses. E então ela torna isso público. Por quê? Porque Deus havia tirado a vergonha dela. As pessoas olhavam para uma pessoa que não podia ter filhos, quase que como que tivesse uma doença contagiosa. E jamais ela poderia ser mãe do Messias. Todos aguardavam a vinda do Messias. Todos sabiam que o Messias viria, mesmo com aquele sinal. Aqueles homens vindo do Oriente adorar, dizendo que a estrela havia aparecido, eles sabendo que o Messias ia nascer. Nenhum soldado, nenhum sacerdote, nenhum levita, nenhum morador de Jerusalém teve tempo para ir até Belém visitar então o recém-nascido rei, chamado Jesus. Eles vão sozinhos, e você vai ver isso. Verso 5. Eles responderam em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as cidades de Judá, as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, que conduzirá meu povo Israel. Entre a chegada daqueles homens na cidade, até chegar ao rei, conversar com o rei chamar os sacerdotes, os professores, os estudiosos, isso demandou tempo. Não foi como uma ligação telefônica. Isso demandou tempo, mas mesmo o tempo não levou pessoas pelo menos a curiosidade de averiguar se aqueles fatos, de fato, se confirmavam.
Será que hoje nós não temos a mesma dificuldade? As pessoas hoje não têm a mesma dificuldade? Jesus diz, nesse mesmo evangelho, e também em Lucas, que houve uma grande ceia, e os convidados foram chamados para aquela ceia, e um disse: olha, eu comprei um campo, você me desculpa, mas eu preciso ir ver. Eu comprei 5 juntas de boi. O outro disse: eu me casei. Eles não fizeram coisas erradas, só que no final, Lucas capítulo 14, por exemplo, diz, no final, no verso 28, nenhum deles comerá da minha ceia. Ninguém deles vai participar dessa ceia celestial. Eles trocaram Deus pelas suas preocupações. Em Lucas 21, 34, Jesus diz: olha, cuidado para que aquele dia da minha volta não pegue vocês desprevenidos, preocupados com as coisas deste mundo, com a diversão e com a bebedeira. Por que a bebedeira? Porque ela tira a nossa condição de fazer um discernimento sobre as coisas. Hoje de manhã, era 9 horas da manhã, eu estava indo para cultuar a Deus lá em Capoeirê. Na rua tinha um homem que estava trocando as pernas. Não é que ele achou que a perna esquerda tinha que ir para a direita e assim por diante, mas ele estava bêbado às 9 horas da manhã. Que absurdo! Que absurdo! E o texto segue. Os profetas dizem, os professores disseram, aonde nasceria o Messias? Aqueles homens não eram fantasia, não eram homens fantasiados que estavam ali, eram homens de verdade. Eles disseram: nós viemos adorar o rei dos judeus. Nós viemos adorar. Verso 2: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Por isso o tema: 5 princípios da adoração. E o que aconteceu? Herodes chama aqueles homens de lado, verso 7. Então Herodes chamou secretamente os magos, os sábios, e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. Se tem uma coisa que o povo daquela época sabia, era guardar datas. Hoje nós temos tantos recursos para marcar datas e nós não usamos a nossa mente, nosso cérebro. Ele está ficando atrofiado. As pessoas não estão guardando coisas simples, coisas fáceis. Verso 8: enviando-os a Belém. Então Herodes enviou eles a Belém e disse: ide, perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, porque já tinha transcorrido vários dias. Então, como é que nós vamos achar o menino? Mas Deus providenciou um meio pelo qual aquele menino seria achado. Quando Jesus nasceu naquela madrugada, provavelmente em Belém tinha muitas crianças. Só que aquela criança enrolada em faixas não era roupa própria de uma criança recém-nascida, serviu de sinal para que aqueles pastores encontrassem o infante Jesus que havia nascido. E agora Deus usa um outro método para identificar em que casa Jesus estava morando. Então aqueles homens agora sabem o endereço. É Belém, a cidade. Qual é a rua? Qual é o número da casa? Não sei. Eles vão para lá. Eles não somente são curiosos, mas eles são dedicados, persistentes, para encontrar o Rei da Glória. Verso 9: depois de ouvirem o rei, partiram. E a estrela que vinha, ou tinham visto no oriente, foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Um milagre de Deus. As estrelas obedecem a Deus.
Longe do nosso universo ser tão vasto como alguns querem dizer, as estrelas estão mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Elas obedecem ao comando de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus conhece cada uma dessas estrelas pelo nome. Ele chama elas e nenhuma delas falta. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Verso 10: Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria. José provavelmente estava no serviço, ele era carpinteiro. Ele devia estar trabalhando. Encontraram somente Maria e o menino em casa. E prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Vamos orar. Querido Deus, assim como o Senhor se manifestou gloriosamente, claramente, distintamente, mostrando onde Jesus estava para aqueles homens sábios que vieram para adorá-lo, que o nosso coração e a nossa mente, os nossos olhos estejam abertos e que o Senhor mostre por sinais, também se necessário, para que pessoas aqui de Sertão e nós que estamos aqui jamais nos desviemos do caminho que nos conduz à eternidade contigo. Porque Jesus não veio a este mundo em vão, ele veio para buscar um povo, preparar um povo para adorá-lo por toda a eternidade. Senhor, desde já queremos ser como esses sábios que vieram do Oriente e empreenderam todo o seu esforço para se prostrar diante de Ti em adoração. Amém. Amém. Antes da gente discorrer um pouquinho sobre esse texto, eu gostaria de pedir para você ir um pouquinho adiante. Em Mateus capítulo 11. Em Mateus capítulo 11, Jesus está falando do seu parente, o João, conhecido como Batista. O versículo 10 nos diz: Este é aquele de quem está escrito: Estou enviando à tua frente o meu mensageiro que preparará o teu caminho diante de ti. Deus anunciou não somente que Jesus nasceria em Belém da Judéia, como Deus também anunciou que haveria alguém que iria vir antes de Jesus nascer. Esse homem é chamado João, João o Batista. E ele veio. E o verso 11 nos diz: Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. O que aguarda a mim e a você quando Jesus voltar, quando nós entrarmos no reino do céu, é algo maior do que nós podemos imaginar. Deus tem preparado para nós aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração de qualquer pessoa. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Deus tem preparado para nós algo maravilhoso. Amém? João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que nós vamos ser. Mas quando Ele se manifestar, nós vamos ver como Ele é, porque seremos como Ele é. O corpo que nós receberemos será um corpo glorioso, não será um corpo mortal que envelhece e adoece. O que Deus tem prometido para nós é vida eterna. Mas no verso 12 ele diz: E desde os dias de João Batista até agora o reino do céu é tomado à força, por esforço. E os que utilizam da força apoderam-se dele.
Algumas traduções colocam por violência. Significa determinação. Verso 13: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. João é o primeiro profeta da nova aliança. João vem e diz: arrependei-vos e sejam batizados. Mudem de vida. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de atitude. E a gente vê a atitude aqui daqueles homens que vieram do Oriente para adorar Jesus. Nós precisamos tomar parte do reino por esforço. Nós não somos salvos pelos nossos esforços, mas nós tomamos posse da salvação pelo esforço. Ensinar que nós não temos condições e nem participamos nem para rejeitar a salvação, não é bíblico. Não é bíblico. São os méritos de Cristo que nos dão a salvação. Mas quem não se esforça, não faz parte do reino de Deus. Não faz parte do reino de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é o resultado das nossas obras, para que ninguém se glorie. Porque em Cristo nós somos feitos uma nova criação, preparados para fazer todas as boas obras que Ele já de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então, Jesus veio preparar um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A entrada de Jesus na nossa vida tem que mudar a nossa maneira de ser, nossa mente, nosso jeito de ser. E então nós vamos adorar. E isso precisa esforço, sim. Isso precisa esforço, sim. Aqueles pastores saíram do meio do campo, deixaram as suas ovelhas no escuro e foram lá para adorar. Aqueles homens sábios deixaram a Babilônia lá longe, viajaram meses até chegar em Jerusalém e de lá não desistiram, foram até Belém para adorar. Então eu gostaria de meditar com vocês sobre 5 princípios da adoração. Primeiro princípio, o princípio da busca. Jeremias 29:13. Esse texto de Jeremias foi enviado como uma carta à Babilônia para os judeus que moravam na Babilônia. Jeremias escreve a palavra de Deus numa carta para aquele povo que estava exilado num país estrangeiro. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E aqueles homens vieram do Oriente, da Babilônia, e encontraram o Senhor. Aleluia! Nós precisamos nos esforçar. As pessoas se esforçam para aprender tecnologia, de mexer em computador, mas não se esforçam para aprender, decorar versículos da Bíblia, por exemplo. Ou doutrinas bíblicas. A gente já contratou um profissional para isso, é o pastor, ele fez seminário. Não, isso não resolve nada. Não podemos terceirizar a fé. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Deus quer que você conheça Ele. Deus quer sentir o seu cheiro. Meu netinho está lá em casa e a gente de vez em quando dá um cheiro nele. Tem cheiro de queijinho. Aí quando toma banho tem cheiro de perfume. Mas a gente fica lá amassando ele. Deus quer ver você nos braços dele. Deus quer ter você pertinho dele. Ele quer ninar você no seu colo. Deus é pai. Deus é pai. Não é padrasto. Ele é pai. Amém? Então, primeiro princípio é o princípio da busca. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai-o perpetuamente. Buscai perpetuamente a sua presença. 1 Crônicas 16, verso
11. Deus quer ser encontrado. É mais ou menos como os pais que brincam com seus filhos pequenininhos de esconde-esconde. O pai se esconde atrás de uma cortina, mas deixa o pé para fora. E quando a criança encontra, faz uma festa. Deus se esconde, sim. O profeta Isaías diz verdadeiramente: o Senhor é um Deus que se esconde. Em latim, absconditus. É um Deus que se esconde. Mas Ele se esconde para que nós o encontremos. Ele não está distante de cada um de nós. Paulo fala em Atenas: nele nós nos movemos, respiramos e existimos. Ele não está longe de nós. Para um sábio judeu, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Está pertinho. Está pertinho. Porque ele havia entendido a palavra de Deus. A primeira lição que eu aprendo com o princípio da busca é de todo o coração, com toda a confiança. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é certeza. A criança sabe que o papai está escondido, sabe que está dentro de casa, ela não desiste enquanto não encontra. Deus está aqui, Jesus é Emanuel, Deus conosco. Temos que buscá-lo, temos que procurá-lo. Em segundo lugar, com perseverança. Aqueles homens não desistiram, eles chegaram na capital do país, onde todo Jerusalém, toda a Judéia, Benjamim, toda a Galiléia dos gentios, eles se deslocavam até lá para adorar, e eles vieram no lugar da adoração. Eles vieram para Jerusalém, o lugar da adoração. Mas eles não encontraram objeto da sua adoração na casa da adoração. Ele estava em Belém. Isso é registrado para que ninguém duvide onde Jesus nasceu. É isso que Isaías, no capítulo 53, nos diz: da sua linhagem, quem dela cogitou, quem dela perguntou? Eles não foram atrás para ver se Jesus de fato teria nascido em Belém. Eles não analisaram, eles não foram atrás, nem quando ele nasceu, nem quando ele estava pregando 30 anos depois. Aliás, João capítulo 7 nos diz que os próprios sacerdotes disseram que de Nazaré não sai nenhum profeta. Mentira! Jonas nasceu e se criou numa vila próximo de Nazaré, talvez 20 quilômetros de distância. Aqueles que se julgavam conhecedores da palavra eram ignorantes a respeito da palavra. Terceira lição do princípio da busca. Nós precisamos ter ousadia. Fazer algo para Deus. E na busca por Deus, algo que nós não fizemos ainda. Eu não sei se vocês já fizeram alguma serenata. Alguém já fez serenata aqui? Que hora que a gente faz serenata? Meio-dia? À noite, de madrugada, preferencialmente no amanhecer do dia ali, né? É onde quando tem sereno caindo. E o sereno cai entre o clarear do dia e o dia feito. Quantos de vocês fizeram serenata para sua noiva, namorada? Não estou pedindo demais, não. Eu já fiz muita serenata. Nas Páscoas, nós saíamos com os jovens lá em Guaíra, de casa em casa, das pessoas que a gente já deixava avisado para ninguém sair com a escopeta para fora. Divisa com Paraguai e Mato Grosso, a gente tem que ficar meio esperto.
mas fizemos muitas serenatas. É fazer algo inusitado, algo ousado. Você já experimentou passar uma noite em claro, orando e lendo a Bíblia? Isso é algo inusitado. Ou a gente só se lembra de Deus quando a gente vai ao culto e ouve a pregação da palavra. A gente tem que pensar em Deus o tempo todo. Ele tem que ser alguém que a gente tem que buscar o tempo todo, em pensamento. Leia um versículo e comece a meditar nesse versículo. Alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu passei 3 meses meditando num versículo, até entender aquele versículo. Romanos, capítulo 14, se não me engano, versículo 15. Diz assim: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. É o 15 ou o 22? 14, 22 eu acho que é. Isso, é o 22. Romanos 14, 22. Nós temos que ser ousados. Temos que fazer algo inusitado. Fazer uma caminhada de oração. Buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Fazer isso com ousadia. Em quarto lugar, com conhecimento. Conhecimento. Não é de qualquer maneira. A palavra de Deus, ela nos dá conhecimento. O profeta Oséias, ele nos diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A segunda lição, o segundo princípio que eu aprendo com esse texto é o princípio da confiança. Confiança e fé é algo bastante parecido. Fé é crer naquilo que nós não vemos. Confiança é confiar naquilo que nós já provamos que é real. Você senta numa cadeira porque confia. Você usa seu carro porque você confia nele. Não é assim que funciona? Fé é confiar em algo que você ainda não viu, que não é palpável, mas a confiança é em algo que já é palpável. O que é palpável? A palavra de Deus, a revelação dos profetas. Está escrito, está aqui, está na mão. É só você estudar, está ali. Mais de 300 profecias se cumpriram numa pessoa chamada Jesus de Nazaré. Não tinha como os discípulos, mesmo que fugiram, porque naquela noite que prenderam Jesus, eles disseram: pernas, para que eu quero vocês? E deram no pé. Somente um discípulo foi até lá e o outro também, que foi meio sorrateiramente, mas depois, na hora H, ele negou ter conhecimento de Jesus. Ter conhecimento de Jesus. Que Pedro. Os outros todos, 3 dias depois, ainda estavam com portas de janelas trancadas. Aí Jesus vem e se coloca no meio deles. Estavam com medo ainda. Precisamos confiar na palavra de Deus, aquilo que nos foi legado, a palavra de Deus que os profetas anunciaram. No conhecimento dos intérpretes, aqueles homens confiaram na interpretação que aqueles sábios haviam dado das profecias que haviam sido escritas a respeito do Messias que haveria de nascer em Belém da Judéia. Eles confiaram. Você confia na interpretação, na explanação da palavra de Deus que os servos de Deus trazem hoje a você? Eu não sei, mas uma das coisas que eu tenho notado nos últimos anos é que a gente tem mais fé na desconfiança do que na confiança. A gente acredita mais na desconfiança do que naquilo que nos é ensinado. A gente não quer ser enganado, a gente não quer ser tapado, como alguns dizem, a gente não quer ser quadrado, a gente não quer ser bobo, não é assim? Aqueles homens confiaram na interpretação que havia sido dada para eles, e viajaram, foram além, até chegar a Belém. Precisamos confiar no ensino da palavra. É a palavra de Deus que nos ensina. A fé vem pela pregação da palavra.
Interessante que Romanos 10, verso 17, nos diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, a palavra de Deus. E a palavra ali não é logos, não é escrita em si, mas é a pregação da palavra. E é por isso que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 1 da primeira carta, ele diz assim: Deus resolveu salvar o mundo pela loucura da pregação. Não é pregação de loucos, mas é a maneira como Deus resolveu salvar o homem, é pela pregação da palavra dele. É ali que a nossa fé é forjada, na pregação da palavra é que a nossa fé nasce, é na pregação da palavra que a nossa fé é edificada, é na pregação da palavra que a nossa fé é fortalecida. O pregador é como o semeador que sai a semear, e ele semeia. Aquele que ouve, alguns são que nem à beira do caminho, coração endurecido. Outros creem só por um tempo, vem perseguição e já abandonam o Evangelho. Outros deixam que a sua vida, o seu trabalho, suas preocupações cresçam junto com o Evangelho e sufocam o Evangelho. Ele nunca amadurece seu fruto, nunca produz. Mas outros abrem seu coração e dizem: eu quero, eu creio. Nem entre eles a produção é igual. Jesus diz no Evangelho de Mateus: uns produzem a 100, outros a 60, outros a 30. Jesus não está dizendo que quem produziu a 30 é menos importante do que quem produziu 60 ou 100. Porque cada um de nós vai receber a recompensa de acordo com aquilo que nós fizemos. Tem um ditado que eu aprendi com uma senhora que já é falecida lá no Paraná. Ela dizia o seguinte, que cada um de nós vai dormir na cama que arrumou. Cada um de nós recebe a recompensa das mãos de Jesus conforme as suas obras. E é isso que Jesus diz: eis que vem sem demora, nas minhas mãos está a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Terceira lição, terceiro princípio que eu aprendo com esses homens é o compromisso. Eles foram homens compromissados, eles saíram da terra deles, viajaram meses até chegar em Jerusalém, não desistiram, foram até Belém e mantiveram seu compromisso de adoradores. Independente das circunstâncias, da dificuldade, da estrada, talvez do sol escaldante que eles tiveram que viajar, talvez por lugares desérticos, mas eles chegaram até o Senhor Jesus. Em primeiro lugar é compromisso com a verdade. Paulo diz na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, no último capítulo, diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus disse para Pilatos: eu vim como testemunha da verdade. Então Pilatos pergunta para Jesus: o que é verdade? Jesus não se dá o trabalho de responder a pergunta de Pilatos, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a realidade. Jesus é a verdade, Jesus é a realidade. Eu vim para dar testemunho da verdade, ele diz. Todos nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Tem o céu esperando, mas tem o inferno esperando também. Essa é a verdade. Não é ilusão, não é o que o homem pensa, não é o que as tribos inventaram, não é o que os povos na sua religiosidade inventaram, não é o que os espíritos vieram e ditaram. Não. É aquilo que Jesus veio dizer. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Segundo lugar, compromisso com Deus. Antes de tudo, nós temos que ter um compromisso sério com Deus. Nada, circunstância nenhuma pode nos demover de servir e adorar a Deus. Nada. A quarta lição, o quarto princípio que eu aprendo com esse texto, aliás, ainda a terceira, do compromisso com Deus. Segundo, compromisso com propósito. Compromisso com propósito. Mas qual é o propósito da nossa vida? Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida plena. Por isso ele tinha compromisso com a verdade. A verdade é essa.
Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos neste mundo. Então nós temos um propósito, é o céu. E também compromisso com Deus. Quarto princípio é o princípio da ação. A primeira lição que a gente aprende nesse princípio é que precisamos de ter uma ação planejada. Aliás, Jesus diz que quem quiser ser o seu discípulo e não senta e calcula a despesa, mostra insensatez. E aí ele compara com duas pessoas, um rei que vai para a guerra ou uma pessoa que vai montar uma torre, vai construir uma torre. Se ele não tem condições de acabar a construção daquela torre, por que ele vai começar? Hoje a gente vê muitas pessoas pela emoção, dizem, eu quero Jesus, mas logo logo desistem de Jesus, logo logo abandonam Jesus. Pedro, na sua segunda carta, diz que essa pessoa era melhor nem ter acreditado, do que acreditar e depois abandonar. É igual a porca lavada que volta a se revolver na lama, ou o cachorro que faz uma caquinha, vomita, e depois ele come de novo. Vocês sabem que isso acontece. Eu já vi isso acontecer. É nojento, mas eles fazem isso. Então nós não podemos desistir. Andar com Jesus é uma coisa séria. O céu é de verdade. Jesus, quando deu a sua vida na cruz, ele não deu por uma fantasia, por uma utopia. A palavra utopia significa duas palavras gregas. U é negação, não. Topos é lugar, um lugar que não existe. Utopia. Jesus veio, entregou a sua vida e está já no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É real. Na época de Natal, todo mundo felicita um ao outro e tal, é festa, é comilança, é alegria, 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 mas sem Jesus não existe Natal. E o que Jesus ensinou, é isso que importa. É onde Jesus está que nós vamos. Ele disse, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse desse jeito, eu já teria falado para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando estiver pronto, eu vou voltar. Para onde eu estou, vocês estejam também. Amém? Ação perseverante. Aqueles homens prepararam a viagem e deixaram aquela viagem com todos os seus gastos e planejamentos, não saíram afoitos, eles planejaram, mas também eles foram perseverantes. Eles projetaram toda a viagem, eles fizeram todos os cálculos de despesa para poder ir e voltar. Então nós precisamos sentar e analisar se de fato nós estamos buscando a Deus de todo o coração, com confiança, com compromisso e com atitude, ação de submissão. Aqueles homens não somente passaram planejando a sua viagem e o que iriam ofertar na sua adoração, mas eles também foram submissos à revelação de Deus. No verso 12 diz, sendo avisados em sonho, para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Eram pessoas tementes a Deus, que estavam ligadas, tão ligadas com Deus, que eles foram submissos a aceitar a direção de Deus. Eles não disseram, não, o caminho por Jerusalém é melhor, a gente quer passar lá na capital, dar mais uma olhadinha no templo, está sendo reformado, Herodes está reformando o templo. Aliás, quando Jesus veio, eles disseram para Jesus, 46 anos levou para ser reformado esse templo, você em 3 dias vai derrubar e vai edificar? Então era uma construção suntuosa. Tanto que os discípulos disseram, mestre, que pedras, que construções. Jesus diz, não vai ficar pedra em cima de pedra nesse lugar. Então Jerusalém tinha provavelmente hoje, pela maneira como nós analisamos as viagens, um ponto turístico maravilhoso. Tanto que a rainha de Sabá foi visitar Jerusalém. Peregrinos de toda a região lá vinham para Jerusalém para visitar Jerusalém.
Mas aqueles homens, em lugar de voltar para Jerusalém, eles foram obedientes e submissos à direção de Deus. Quinto e último princípio é o princípio da motivação. O que motiva a mim? O que motiva você a buscar a Jesus? Tem muita gente buscando a Deus porque quer saúde, quer prosperidade, quer isso, quer aquilo. Deus pode dar? Pode. Mas por que nós estamos buscando a Deus? Nós somos adoradores ou exploradores? Tem muita gente indo só com a picareta e a pá atrás de Jesus, tentando cavar e encontrar onde é que tem o ouro nele. Esses homens não, eles vieram e trouxeram suas ofertas. Eram adoradores. Adorador oferece, não pede. Então, qual é a motivação? Primeiro, eles vieram com alegria. Apesar de toda a canseira, toda a viagem, eles não perderam a alegria. A alegria no Senhor é a nossa força. O que nos dá motivação é a alegria. O que nos dá motivação para continuar casado, com a mesma esposa, com o mesmo marido, não desistir dos nossos filhos, não desistir dos nossos pais, é a alegria da salvação, a alegria de vermos eles melhor. Segundo lugar, com reverência. Como é que nós adoramos a Deus? Qual é a motivação? Como é que nós entramos na casa de Deus? Isso tem tudo a ver com o coração. Um coração reverente, um coração de adorador, ou um coração de uma pessoa que está ali só para questionar, só para criticar, só para zombar? Nós precisamos ser reverentes. Precisamos expressar a nossa adoração com motivação e também com generosidade. A generosidade, ela nasce de um coração agradecido. Quem é agradecido, ele é generoso. E quem é generoso não fica contando as migalhas na hora que oferta. Aqueles homens foram generosos. Com aquela condição financeira, José e Maria puderam fugir da ira e do ciúme de Herodes, que matou todas as crianças com menos de 2 anos em Belém e todos os arredores. Com a ajuda daquele ouro, daquele incenso, daquela mirra, eles puderam passar alguns anos no Egito. E assim, o evangelista Mateus diz que quando Jesus voltou, ele diz: do Egito chamei o meu filho. Assim como o povo de Deus foi liberto do Egito com as mãos de Moisés, agora nós também somos libertos deste mundo pelas mãos do Messias, que é Jesus. Por último, com obediência. O ABCD do crente não é ABCD. O ABCD do crente é obedecer. Aí você me pergunta, mas o que tem isso a ver com adoração? Tem tudo a ver com adoração. Tudo a ver com adoração. Obedecer tem tudo a ver com adoração. Tanto que Saul, em vez de matar todos os animais e todas as pessoas que Deus havia ordenado ele matar, lá em 1 Samuel capítulo 15, ele reserva um gado mais bonito, umas ovelhas mais gordinhas, e não mata o rei Agag. E então Samuel diz para Saul: Saul, Deus deseja mais que você obedeça do que você ofereça sacrifício. Então, obedecer é o princípio da adoração. E Jesus explica isso. Ele diz: olha, um pai tinha 2 filhos. Ele disse para o primeiro filho: filho, vai trabalhar na vinha. Ele disse: não vou. Que menino mal educado. Merece uma peia, como diz o maranhense. Merece uma surra, uma tunda, como diz o gaúcho. Uma tunda de laço. Mas depois ele se arrependeu e foi. Ele disse para o outro filho: filho, vai trabalhar. Ele disse: pode deixar, pai, estou nessa. Demorou. E não foi.
Qual desses dois filhos fizeram a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? O que se arrependeu e foi, o primeiro. Ele foi. Se arrependeu e foi. É mais importante a nossa obediência do que a nossa palavra. Aquele filho disse, não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi. Ele fez a vontade do pai. Isso que interessa. Uma certa feita eu ouvi uma palavra do pastor Pascoal Piragini, ele fala da obediência, ele fala sobre o que um filho faz em casa. Então, o primeiro princípio da busca, segundo princípio da confiança, terceiro do compromisso, da ação e da adoração. E o pastor Pascoal Piragini, ele diz, então ele faz uma pequena parábola do filho, ele diz para o filho assim, filho, tira o lixo, pai, eu te amo, você é meu herói, pai, eu te amo, você é muito legal, papai, e dá um beijo, se atira no pescoço do pai, e o pai fala assim, filho, papai está indo para o trabalho, você tira o lixo para o pai, tá? O pai volta meio-dia para almoçar e ele vê que o lixo não foi tirado. Ele vê o filho vê o pai, ele vem correndo, se agarra ao pescoço do pai, dá um beijo, pai, você é especial, você é tão legal, pai, eu te amo, você é o melhor paizão do mundo. Aí o pai vai para o serviço depois do almoço, fala assim, filho, tira o lixo, tá? Aí de noite o pai chega e o filho de novo corre lá e se abraça ao pai, pai, que legal que você voltou, como é que foi seu dia? Aí o pai olha e vê que não foi tirado o lixo. Ele diz, filho, tira o lixo. Deus quer mais que a gente obedeça do que fique bajulando ele. Não é verdade? Claro que é legal, é bom a gente, dizer, pai, eu te amo, Deus, eu te amo. Mas a obediência, ela é fundamental. E eu vejo na vida desses homens aqui que vieram adorar Jesus, obediência. Obediência. Eu vejo na vida de José, uma vida de obediência. Ou como eu admiro esse José. Os dois Josés, tanto o José, filho de Jacó, quanto o José, que é marido de Maria. Como eu admiro a humildade desses homens. Isso para mim é um exemplo. Exemplo de submissão e obediência. Então eu queria orar com vocês. Eu não sei que tipo de presente você poderia dar para Jesus. Mas eu gostaria de sugerir. Como adoração, a obediência a Jesus. Isso vai mexer com o coração dele. Isso vai mexer com o coração dele. E olha que Jesus aceita. Ele estava na casa de um homem chamado Simão, de repente vem uma mulher lá e começa a lavar os pés dele com as suas lágrimas e secar e ungir com óleo, e ele aceita. Ele aceita. Jesus não tem preconceito. Ele aceita. Se você o adorar. Vamos ficar em pé? Querido Pai, Senhor Jesus, o exemplo desses homens que vieram te adorar, a perseverança deles, a dedicação deles, a adoração deles, Senhor, mexe conosco. São lições tão preciosas que nós aprendemos com eles, que nós possamos, Senhor, também colocar isso em prática na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Senhor, de obedecer o Senhor sem questionamentos, sem teimosia, mas submissos à Tua palavra e à Tua vontade. Nós queremos, Senhor, viver dessa maneira. Sabemos, Senhor, que isso seria o que de melhor nós poderíamos oferecer ao Senhor. Nosso coração obediente, submisso, em adoração. É isso que o Senhor está procurando, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, Pai. Então, que o Senhor possa encontrar em nós um coração assim, um coração de adorador, que adora o Senhor em espírito, adora o Senhor em verdade. Senhor, recebe nossa gratidão, porque o Senhor nos enviou Jesus, Teu Filho amado,
e por causa dele o Senhor nos dá a esperança, uma viva esperança de ressurreição e de vida eterna. Pai, te louvamos por cada vida que neste culto veio aqui para adorar o Senhor, e que nós sejamos, Senhor, desafiados a sermos adoradores que adoram o Senhor de todo o coração, não apenas da boca para fora, mas do coração. Que a nossa adoração brote do coração e assim alcance o teu trono e exalte o nome do Senhor eternamente. Ó Espírito Santo, nos dirige nessa semana em mais atividades que nós temos, Senhor, mas que nenhuma atividade da nossa vida, no nosso dia a dia, tire o nosso coração de ser um adorador, de buscar o Senhor, que nós possamos levantar de madrugada, que nós possamos fazer algo inusitado, mas que agrade o teu coração. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos e pedimos que o Senhor nos faça a honra de nos fazer companhia nessa semana, de nos guardar e nos proteger. Como Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabemos que os séculos ainda não se consumaram, por isso nós sabemos e temos a certeza da promessa de Jesus, que Ele está conosco hoje e por todo sempre. Não somente um dia, mas todos os dias. Não somente uma hora do dia, mas o dia todo. Em nome dele, Pai, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Hallelujah. God Almighty.